Fala galera, bora Dota aqui de novo, trazendo outra mãozinha de dúvida. Bom, essa mão é um Standard Open do Hijack. Eu acredito que nessa estrutura aqui, jogando até, como não dá para saber o efetivo certo, né? Porque o Big Blind tem 40, pessoas com 18 aqui, seja uma estrutura que dê para jogar do Hijack por volta dos 27, algo entre 25 e 27% do range, né, de todas as ações possíveis. Então, essa é uma mão que entraria por full raise aqui nessa frequência. Eu tomei um flat do cutoff, e aí tem que criar a abstração do range de cutoff também, por causa de que tem um range, o small blind que está um pouco mais short, poderia retirar um pouco mais, mas no entanto o button aqui está na estrutura mais deep, o cara do big blind que tende a ter um pouco mais de defesa em 40, então todas as abstrações aqui vão ser por volta dos 40 blinds. Eu acredito que ter uma estrutura que vai jogar o range desse cara que seja mais interessante. O big blind folder, temos esse board aqui, 586. O que eu pensei é que eu pudesse ter uma estrutura que teria algumas bets altas. Para ser sincero, eu acho que teria várias estruturas de check, porque o range que esse cara me dá a call aqui do cutoff versus um range que está abrindo por volta dos 27%, que eu estaria por um range um pouco mais loose. Ele deveria ter várias mãos que conectam nesse board aqui, que tem par mais draw. Por ser 2 tons, é um pouco melhor para ele defender em posição, porque é um pouco mais fácil, talvez. Se fosse Rainbow, talvez atacar seria um pouco mais fácil. Apesar de estar em posição, é um SPR que sugere que eu possa ter vários checks, então não só a estrutura do range, né, a conexão entre o 8, o 6 e o 5 estarem presentes dentro do range dele, mas também como que as estruturas mudam de turn para river, de flop para turn, de turn para river, então é uma estrutura que oscila bastante, é uma textura bem dinâmica. Ter 2 tons faz com que isso mude cada vez mais rápido, então bater uma carta de espada, bater uma carta de copas, já começa a ser um pouco mais difícil você estar jogando fora de posição, então a sua realização se torna um pouco pior. Então essa estrutura aqui, necessariamente, eu acredito que eu poderia na hora ter checado. Eu ainda continuo pecando algumas vezes em ter jogando com uma estrutura de bet com uma frequência muito alta, e quando eu entro para saber uma estrutura dessa aqui, por causa da dinamicidade, mas eu estar fora de posição, eu tento fazer uma size um pouco mais alta. Então foi o que eu fiz uma size 66% nesse flop, e eu acredito que a grande parte das vezes, quando a gente está em posição, a gente tem que tomar esse cuidado, porque grande parte das vezes que a gente enfrenta esse tipo de aposta numa textura assim, está desbalanceado para valor, igual está acontecendo aqui. O vilão optou jogar por call, o turn vem um 10 de copas. Aqui fica uma abstração bem difícil, como o meu range aqui, ele supostamente eu acredito que na percepção do sobre ele tende a jogar um pouco mais por check no flop, né, e aí vai envolver uma textura de check raise, por exemplo, com esse 10-10, à medida que eu beto e bate esse turn, é um turn muito complexo de criar estruturas de bet. Eu acredito que você vai ter alguns semi-blefs aqui, como flush draws, alguns valadama, valete 9, que vão querer barrelar aqui com uma frequência razoável, só que jogar o 10-10 aqui começa a ficar um pouco difícil à medida que eu consigo ter alguma relação ainda que vai tomar call de tipo, mãos como 8 e 7, mãos como 6 e 7, que vão ter melhor desse turn, além dos flush draws, mas eu bloqueio muito da estrutura de top pairs que ele pode ter, que pode ser favoritos em bluff catchers no river. Então, como eu teria jogado, que eu fiquei muito na dúvida se eu entraria para a bet, mas como eu acho que alguns 10 ainda precisariam de alguma protection junto com alguns partes dos overpairs, eu entrei para uma estrutura de bet 66 aqui, foi bem confuso nas abstrações o que eu gostaria de fazer, mas eu quis continuar betando por uma certa protection ainda contra as mãos, porque eu acho que quando eu check, ele vai ter que checkar behind várias mãos por 5 e 7, suited, se ele tem 6 e 7, 8 e 7, e além dos flush draws que ele consegue realizar com uma facilidade, então aqui nessa estrutura entrou para call, e o river veio um as, e aqui foi definitivamente que se você não deu check nessa estrutura até agora, eu acreditava muito que nesse river aqui eu deveria ter jogado por check. Eu perco toda a minha relação de valor com mãos, tipo vala, top pairs bons, né, tipo as e 10, porque eu não vou conseguir balancear tanto, então eu perco rei, dama, vala, eu perco rei 10 suited, que poderia ser uma mão que estaria entrando para estruturas de bet, caso eu entraria por bet no flop, então isso faz com que eu tenha jogado a mão, ficou difícil pensar como que eu jogaria isso aqui no river. Esse torneio que eu acredito que esse cara possa até tentar defender a parte do MDF, um 215 bounty build, então pode ser que no river aqui eu conseguisse extrair ainda chovando essa mão, que foi o que eu fiz, mas eu acredito que depois, assim que eu acabei de realizar, eu falei, eu não vou ter uma relação tão boa de AX, porque eu acredito que se eu tenho As e Rei de Copas, por exemplo, ou As e Rei de Espadas com alguma frequência, eu vou estar checando o turn para jogar de check call, porque eu ainda domino um pedaço do rinho de flush do cara. Então, isso aqui foi uma jogada que, tipo assim, eu considerei uma jogada meio spill, poderia ter feito bem mais ficha do que supostamente aconteceu. O vilão me foldou, e, bom, dentro das abstrações das análises do solver,
esse é um board que realmente a gente não tem tanta c-bet, 70% de check, e quando c-bet numa size em baixa, o meu range out of position seria mais ou menos esse aqui, por volta de 28% do range. Então tem várias mãos aqui que estão entrando nessa estrutura. Connector suited, eyes e 8 um pouco alongados, range suited é o que se estendem um pouco mais. Então era esse range aqui contra o range e position que seria no GTO próximo disso aqui. Eu acredito que a estrutura dos pares, estruturas de Ice suited médios, talvez sejam um pouco mais jogados por call do que por tribet, mas que dentro das discussões do GTO ele ainda poderia betar vários desses Ice suited médios, tem vários Ice Dama off, Ice Dama suite, e eu coloquei uma frequência aqui de mãos muito boas, porque tinha o restio de um jogador que poderia estar restilando um pouco mais por causa de ser bounty, então ele poderia estar dando esse call, e call quando ele chova e eu fold, ele consegue dar call, ou quando o vilão que tá short stack, né, que seria esse jogador aqui com 18 blinds no pré-flop, quando ele dá call, esse cara chova e eu fold, ele dá call, quando eu chovo por cima, ele consegue dar call também. Então seria mais ou menos isso, deixa mais o percentual bem baixo, que eu acredito que essas mãos entram para o tribet com uma frequência razoável. Então, a gente percebe que tem uma distinção difícil de se fazer aqui, mas voltada muito pela facilidade de quanto você tem flush draw ou backdoor flush, você tende a estar inflando o pot com uma frequência razoável, quando você não tem, você tende a estar em check give up aqui com uma frequência até, eu acredito que, boa. Então, a preferência das mãos deles geralmente são para essas estruturas, sendo copas ou espadas. Então, quando eu deveria jogar por check, se eu jogasse por check, o vilão tem uma estrutura que bate 50% na size embaixo, de algumas mãos que de protege, relações trai valor também. Quando ele beta no meu 10-10, entra uma frequência quase que full check raise aqui nessa estrutura. Quando eu entro para a bet em 66%, o vilão não tem raise, né, que já era de se esperar. E só dando uma olhada nas equities, tá muito igual às equities. Então, se você for dar uma olhada nas equities e dar um pulo no Range Explorer, os ranges estão muito próximos em termos dos nuts também. Então, o que é essa reta aqui? Essas retas aqui são mostrando como que ao longo do range, na distribuição do range de 0 a 100%, como que está a sua equity das suas mãos. Então, a equity da sua mão começa aqui nas de pior equity, vão de 21 e vão subindo até ser uma mão que tem muita equity, próximo de 100%. Então, você percebe que os dois ranges andam muito colados, ou seja, todos têm vários dois pares, todos têm, em termos de quantidade percentual do range, vários dois pares, par e draw, seja esse draw straight draw ou flush draw, então tem várias mãos boas, às vezes as trincas também estão bem distribuídas, então o que aqui provavelmente está fazendo isso estamos fora de posição na realização de Act PR, mas é uma textura muito dinâmica, mais SPRs mais altos, então isso já a gente tem mais check mesmo, então esses três fatores eu acredito que vai estar fazendo isso acontecer. A nossa Act está muito parecida e os nuts também. Então quando a gente entra para check, a gente entra para bet alta, que não deveria acontecer, o vilão entra para call. O turn foi um 10 de copas, e nesse 10 de copas em específico, ele tem uma estrutura muito que beta um terço, mas não é uma coisa muito fácil de ser jogada, à medida que, se a gente vê as estratégias aqui, a gente vê que esse aqui me dá nos runouts 2, 3, 4, esses são os runouts, esses são os naipes. A gente vê que o 10, valete, rei, são runouts que a gente ganha, estruturas de bet baixa, mas que são difíceis de ser praticadas de uma certa forma, à medida que, caso você tiver algum flush draw, provavelmente você quer fazer uma estrutura do size um pouco mais alta, e a preferida aqui para esse turn seria size 33%, que acredito que na prática seria um pouco difícil, tá? Mas a gente entrando para uma bet média, o vilão vai estar defendendo bem ainda, ele deveria estar rodando 30% aqui, provavelmente, em termos de MDF, ele está rodando um pouco mais, mas conseguindo defender bem, está conseguindo defender alguns flush draws aqui, tem várias mãos, tipo trincas, ainda estão, o trincas aqui agora já estão jogando por alguns raises, 8 e 7 já estão dando alguns raises, nada muito absurdo, acho que o range está fácil para ele defender, e parte disso que faz com que a gente não queira betar com tanta frequência essas size, né, criar essas estruturas de bet. Então, quando a gente entra por bet 66% no turn, e o vilão da call e o river é um as, a gente beta pouquíssimo, 18% do range, quase que sendo um full check. E quando a gente checa o vilão chove, ele tem a estrutura de alguns Ice X aqui, que seria os flush draws, pegou alguns dois pares e ele entra para chovar. E 10-10 acaba sendo um puro call. Então, a mão é uma mão que foi jogada difícil desde o flop, porque eu criei estrutura de bet com ela e criei estrutura de bet alto, então é um pouco difícil você pensar que ia ser uma estratégia boa à medida que você tem poucas porcentagens de bet. Então, de maneira contrária, se eu fosse jogar diferente, talvez jogar por check raise e
continuar jogando por barris, turns e river se fosse mais interessante. E saber que no as, river, jogando essa estrutura aqui beta baixo, tende uma polarização na carta como 10. Apesar do 10 parecer que 33% seria muito bom, mas tem vários outros runouts onde que a gente consegue criar uma estrutura de bet 66% bom no turn. Quando bate o as, acho que grande parte das vezes nessa estrutura vai ser bem fácil. Eu consigo até olhar aqui, que vai ser quase full check. Então, quando bate as de copas, full check. Quando bate ouros, clubs, e é uma estrutura que está checando 85% das vezes. Então, versus essa estrutura por quê? Porque todos esses pares, rei, dama, dama, vala, vala, 10, 10, não, porque agora seria trinca, né? Mas ele também faz parte. Estão perdendo a parte de valor, além de alguns possíveis top pairs no 10 aqui. Isso faz com que você não tenha tantos asos suficientes para querer balancear o seu range. Isso faz com que você queira checar a grande estrutura deles e esperar com que o range do vilão, que tem vários ases, então com flush draw, por exemplo, porque não é um as de copas ou um as de espadas, consigam betar e a gente dá call com as nossas mãos que supostamente deveriam jogar. Então a gente vê que quando a gente checa no river, por exemplo, a gente está foldando dama, dama, vala, vala, rei, rei, simplesmente por causa da composição do range do vilão, que ainda tem vários ases aqui. Demorou? GL Turma no Grind, um abraço e essa foi a dúvida de hoje. Valeu!